pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um episódio de Lendo e Reagindo a Anne de Green Gables! Yes! Pessoal, eu tô aqui com uma mesinha improvisada, num cenário improvisado, tá? A gente vai comprar uma mesa de escritório essa semana. Eu tô no apartamento novo, mas só pra explicar que, tipo assim, esse cenáriozinho foi meio que improvisado. Eu vou pegar a câmera e vou mostrar pra vocês. Olha, isso aqui é uma mesinha de cabeceira que eu abri a gaveta pra ajeitar o livro que eu apoio pra poder fazer assim, olha pra vocês. Eu tô aqui no meu quarto de hóspedes, olha, eu vou mostrar. Tô de frente da janela pra aproveitar a luz natural. Aqui é o quarto de hóspedes. Eu vou tentar gravar até o final desta semana. Hoje é segunda-feira. Até o final da semana eu vou tentar gravar um vídeo limpando, organizando os livros na estante nova, né? Eu tenho que limpar a estante nova, eu tenho que limpar os livros e tenho que organizar, então quero gravar um vídeo pra vocês. Esse quarto de hóspedes, ele ainda tá vazio, né? Olha, aqui são os outros livros que eu tenho que gravar. Aqui é o acendedor da vela, né? Que eu coloquei uma velinha aqui pra ficar bonitinho no cenário. Ali tem a minha água, coisa da GoPro. E aqui eu limpei, né? Obviamente eu limpei aqui o vidro antes de gravar pra vocês. E, gente, eu vou aproveitar pra pedir a opinião de vocês. Eu coloquei a velinha aqui porque eu achei que no vídeo ficou melhor. Mas eu também tenho a opção deste abajuzinho pra substituir a vela. Só que quando eu ligo o abajur, na vida real, a luz fica estável, óbvio. Só que a velocidade de gravação do vídeo tá diferente, né, da frequência aqui da luz, e ela fica tremendo. Se eu deixasse ao contrário assim, ó, vou trocar aqui pra vocês verem, ia ficar atrapalhando vocês? Tipo assim, essa luz tremendo no vídeo ia ficar irritando vocês? Vocês me digam. Se fosse assim, olha, por exemplo, o cenário de hoje ou a velinha. Eu vou deixar a velinha hoje porque eu sei que a luz vai ficar tremendo, né? E eu não quero que a luz fique, tipo, irritando vocês assistir o vídeo, sabe? E eu desliguei ali a luz. E eu acho que também a velinha dá um tom meio mais romântico, assim, mais cara de Anne de Green Gables, né? Eu acho que a Anne, ela é mais romântica. Eu acho que a vela tem mais a ver com ela do que a lâmpada. Mas enfim, vou deixar que sim hoje. Tenho um café aqui quentinho, saindo fumaça, pra eu ir bebendo enquanto eu vou lendo e reagindo e conversando com vocês. Conversando assim, né? Eu vou lendo o capítulo de hoje e conversando, mas assim, pessoal, tá tudo novo. Essa ideia aqui dessa mesinha de cabeceira é só uma coisa, como eu posso dizer, temporária até a minha mesa de fato chegar. Mas é isso, pessoal, não queria deixar de gravar episódio da Anne de Green Gables por muito mais tempo, porque eu sei que eu tô devendo pra vocês aí alguns episódios. Então vamos lá, estamos no capítulo 14 do livro 2. Se você é novo aqui, vou deixar aqui nos cards a playlist com todos os episódios para você ver, para você assistir, né, e acompanhar a história toda desde o capítulo 1 do livro 1. A gente já tá no livro 2, capítulo 14. Então, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, mas acompanhe a história lá desde o começo. E hoje, para quem já tá acompanhando aqui desde o comecinho da história, quem já tá aí, né, no livro 2, capítulo 13, hoje é o capítulo 14. Então vamos lá, o nome do capítulo é Um Perigo Evitado. Em uma sexta-feira, ao entardecer, Anne regressava dos correios para casa quando foi interceptada pela senhora Lynde, que, como de costume, estava sobrecarregada com os problemas da igreja e da nação. Acabo de passar na casa de Timothy Cotton para ver se ele pode mandar a Alice Louise para me ajudar por alguns dias, disse ela. Ela me ajudou na semana passada. Apesar de ser muito lerda, gente, a senhora Lynde falando das pessoas é muito engraçado. Continuando, apesar de ser muito lerda, é melhor do que nada, mas a menina está doente e não pode vir. Timothy também está lá tossindo e resmungando. O homem está morrendo há 10 anos e vai continuar assim por mais 10, gente. A senhora Lynde falando que o homem não morre nunca. Ai, gente, esse capítulo já começou maravilhoso. Continuando, ele não seria capaz nem de acabar logo com isso.
Gente, ela falando que o homem não tem capacidade nem de morrer. Para. A senhora... Gente, eu fico imaginando. Esse livro é uma história... Óbvio, todos os personagens são inventados, né? Mas eu fico imaginando uma pessoa igual a senhora Lindy hoje, com uma conta no TikTok ou no X, né? No Twitter, falando mal do mundo e barbarizando na internet. Gente, vai ser muito engraçado. Eu vou começar essa fala da senhora Lindy de novo, porque eu acho que eu interrompi muito vocês, ó. A senhora Lindy falando para Anne: acabo de passar na casa de Timothy Cotton para ver se ele pode mandar a Alice Louise para me ajudar por uns dias, disse ela. Ela me ajudou na semana passada. Apesar de ser muito lerda, é melhor do que nada. Mas a menina está doente e não pode vir. Timothy também está lá tossindo e resmungando. O homem está morrendo há 10 anos e vai continuar assim por mais 10. Ele não seria capaz nem de acabar logo com isso. Ele é do tipo que não consegue focar em nada o suficiente para terminar, nem mesmo em estar doente. Eles são uma família extremamente preguiçosa e não sei o que será deles. Talvez só Deus saiba. A senhora Lindy suspirou como se duvidasse do conhecimento celestial sobre tais pessoas. Marilla foi ao médico novamente na terça-feira, não foi? O que disse o oftalmologista? Ele está bastante satisfeito, informou Anne animada. Diz que houve uma grande melhora e acha que já passou o período da perda completa da visão. Mas ele diz também que ela nunca mais vai conseguir ler muito ou fazer trabalhos manuais detalhados. Como estão seus preparativos para o bazar? As damas da sociedade assistencial estavam preparando uma feira e um jantar, e a senhora Lindy era a líder da iniciativa. Estão indo muito bem. E a propósito, a senhora Allan acha que seria bom montar uma barraca decorada como uma cozinha dos tempos antigos e servir feijão cozido, sonhos, tortas e coisas do estilo. Estamos coletando acessórios antigos por toda a parte. A senhora Simon Fletcher vai emprestar os tapetes trançados da mãe dela. E a senhora Levi Bolter algumas das cadeiras antigas e a tia Mary Shaw nos emprestará a sua cristaleira com portas de vidro. Presumo que Marilla nos deixará usar seu castiçal de bronze e queremos todos os pratos antigos que conseguirmos. A senhora Allan deseja em especial um prato da verdadeira porcelana azul, se pudermos encontrar, mas parece que ninguém tem um. Você sabe onde podemos encontrar um desses? A senhorita Josephine Barry tem um. Escreverei a ela pedindo que empreste para a ocasião, disse Anne. Ai, meu Deus do céu, gente, eles não podem quebrar essa cristaleira dessa mulher. Que imagina. Bem, eu gostaria que você fizesse isso. Creio que o jantar será daqui a uns 15 dias. Tio Abe Andrews está profetizando chuvas e tempestades para a época, e isso é sinal certeiro de que teremos bom tempo. Sempre tem aquele vizinho que acha que sabe prever o tempo e erra todas as vezes. Deve-se mencionar que o tal tio Abe não era diferente dos outros profetas, no sentido de não receber muitas honras em sua própria terra natal. Ele era, na verdade, considerado uma piada ambulante, pois poucas de suas previsões meteorológicas haviam se concretizado. O senhor Elisha Wright, que se esforçava para passar a impressão de ser o sabichão local, costumava dizer que ninguém em Avonlea jamais pensou em consultar os jornais de Charlottetown para saber a previsão do tempo. Não, eles só perguntavam ao tio Abe como estaria o tempo amanhã e esperavam o contrário. Sem se deixar abalar, ele continuava profetizando. Queremos que a feira aconteça antes das eleições, continuou a senhora Lindy, pois os candidatos certamente virão e gastarão muito dinheiro. Os Tories estão comprando votos à torta e à direita, então daremos a eles a chance de gastar seu dinheiro de forma honesta, pelo menos uma vez. Gente, a senhora Lindy falando abertamente sobre a corrupção de compra de votos. Ai, gente, a senhora Lindy é maravilhosa. Tudo bem que eu detestava ela no começo pelo jeito que ela tratava a Anne, mas agora ela é só a vizinha sem filtro, né? Muito engraçado. Continuando aqui, ó. Anne era uma conservadora ferrenha em sua lealdade à memória de Matthew, mas não quis dizer nada. Sabia que era melhor não tocar no assunto de política com a senhora Lindy. Anne levava uma carta para Marilla, cujo selo era da cidade de British Columbia. A Anne
pessoa mais sensata do mundo sobre política e precisamos de mais pessoas como a Anne, gente. Se você tem uma posição política diferente de algumas pessoas que você tem que obrigatoriamente conviver, ou no trabalho, ou na família, enfim, é melhor não falar sobre. É melhor não falar sobre para evitar confusão. A Anne tem que respeitar e tem que conviver com a senhora Lynde. E no final das contas, a senhora Lynde não é uma má pessoa. Ela só é faladeira demais, né? Mas assim, vai brigar com a senhora Lynde por causa de política? E, gente, pelo que eu tô percebendo aqui em Anne, a gente ainda tem até hoje muitos problemas que existiam há 100 e poucos anos atrás. E é bizarro como a gente tem os mesmos problemas sociais que a gente, tipo, né, há muito tempo. A gente sempre acha que o problema é novo, que o problema só existe agora, mas não, gente. Problemas de, tipo, brigar por causa de política, ter que respeitar ou não as pessoas com opiniões diferentes, eles existem, ó, desde que o mundo é mundo. Não é muita novidade. Eu acho que sim. Esses problemas, eles foram intensificados por causa da internet, mas eles já existiam, gente, não tem o que fazer. Continuando. Provavelmente é do tio das crianças, disse ela com animação quando chegou em casa. Oh, Marilla, o que será que ele disse sobre os dois? O melhor seria abrir a carta e descobrir. Foi a resposta seca de Marilla. Um observador mais cuidadoso teria percebido que ela também estava entusiasmada, mas Marilla preferia morrer a demonstrar suas emoções. Anne rasgou o envelope e deu uma olhada no conteúdo mal escrito e desalinhado da carta. Ele diz que não pode ficar com os sobrinhos nessa primavera, que passou a maior parte do inverno doente e que o casamento foi adiado. Ele quer saber se podemos ficar com os dois até o outono, e então ele tentará tomar conta deles. Claro que iremos, não é mesmo, Marilla? É, né? O que elas vão fazer? Botar as crianças na rua? Coitadas dessas crianças, gente. Não vejo nenhuma alternativa, disse Marilla um tanto austera, apesar de sentir um alívio secreto. De qualquer modo, agora eles já não são tão inconvenientes quanto eram antes, ou fomos nós que nos acostumamos a eles. Dave melhorou um bocado. Os modos dele estão certamente bem melhores, respondeu Anne com cautela, como se não estivesse preparada para afirmar o mesmo sobre a moral do menino. Na noite anterior, Marilla estava na reunião da sociedade assistencial quando Anne chegou da escola. Dora havia adormecido no sofá da cozinha e Dave estava no armário da sala, engolindo prazerosamente o conteúdo de um vidro da famosa conserva de ameixa amarela de Marilla. A compota das visitas, como Dave a chamava, que ele fora proibido de tocar. O garoto parecia muito culpado quando Anne o surpreendeu e o arrancou de dentro do armário. Dave Keith, não sabe que isso que está fazendo é um erro muito grave, sendo que você foi avisado para não tocar em nada naquele armário? Sim, eu sabia que era errado, admitiu ele incomodado. Mas o doce de ameixa é terrivelmente delicioso, Anne. Eu só dei uma espiadinha e parecia tão gostoso que eu resolvi provar só um pouquinho. Enfiei meu dedo no pote. Anne soltou um gemido e o lambi. Meu Deus, o menino tá lambendo o pote de geleia que era para as visitas. Meu Deus do céu, que criança é essa? Não, e assim, detalhe, elas têm muita comida em casa, porque graças a Deus elas têm uma fazenda, elas são bem de situação em relação à comida e tudo mais. Ele não precisa roubar a comida. Ele não precisa. Não precisa. Meu Deus do céu, continuando. E o doce estava tão mais gostoso do que eu tinha imaginado que peguei uma colher e simplesmente me fartei. Anne deu um sermão tão sério sobre o pecado de roubar a compota de ameixas que Dave ficou com a consciência pesada. Com beijos de arrependimento, ele prometeu nunca mais fazer isso. Ele sempre promete nunca mais fazer as coisas que ele faz e ele faz de novo e de novo e de novo, né? Ô menino! De qualquer forma, vai ter muita compota no céu. E isso é um conforto, comentou ele satisfeito. Anne refreou um sorriso a tempo. Talvez, se assim desejarmos, disse ela. Mas o que o faz pensar assim? Ora, está no catecismo. Oh, não há nada assim no catecismo, Dave. Pois eu digo que há, insistiu ele. Estava naquela questão que Marilla me explicou no domingo passado.
por que devemos amar a Deus? E a resposta era, porque Ele conserva e nos liberta. E conserva é só uma forma sagrada de dizer compota. Ele entendeu errado. Preciso de um copo d'água, disse Anne de súbito. Quando voltou, levou certo tempo e trabalho para explicar a Dave que algumas palavras têm mais de uma forma de interpretação e que aquela tinha um significado bem diferente do que ele imaginara. Bom, eu pensei mesmo que era bom demais para ser verdade, concluiu, por fim, com um convicto suspiro de decepção. Além disso, não creio que ele tenha tempo de fazer compota, mesmo que em um sábado infinito, como diz o hino. Eu não sei se quero ir para o céu. Não vai ter sábados comuns no céu, Anne? Sim, sábados e todos os tipos de dias belos. E cada dia no céu será mais belo do que o anterior, Dave, assegurou Anne, contente por Marilla não estar ali para ficar chocada. Nem é preciso dizer que Marilla estava educando James segundo o bom e velho sistema teológico e desencorajava toda e qualquer especulação fantasiosa sobre o assunto. Ela ensinava Dora e Dave um hino, uma lição de catecismo e 2 versos da Bíblia todos os domingos. A menina aprendia docilmente e recitava como uma maquininha, talvez até com a mesma compreensão e interesse de uma verdadeira máquina. Dave, em contrapartida, tinha uma viva curiosidade e frequentemente questionava coisas que faziam Marilla temer por seu futuro. Chester Sloane diz que não faremos outra coisa no céu além de andar em longas vestimentas brancas e tocar harpas, e que ele espera não ter que ir para lá até que seja velho, pois assim pode ser que ele até goste. E ele acha que vai ser horrível ter que usar vestidos, e eu também acho. Por que os anjos homens não podem usar calças, Anne? Meu Deus, as perguntas da criança. Chester Sloane tem interesse nessas coisas porque querem que ele seja ministro. Ele tem que se tornar um ministro porque a avó dele deixou dinheiro para mandá-lo para a universidade e ele não receberá nada se não se tornar um ministro. Ela acha que é muito respeitável ter um ministro na família. Chester falou que não se importa muito, que preferia ser um ferreiro, mas que está determinado a se divertir o máximo que puder antes de começar a estudar, pois ele acha que não será possível se divertir depois. Eu não vou ser um ministro, quero ser dono de loja, como o Sr. Blair, e ter um montão de balas e bananas, mas gostaria de ir para o seu tipo de céu se me deixassem tocar uma gaita de boca em vez de uma harpa. Você acha que deixarão? Sim, creio que deixariam se você quiser. Foi tudo que Anne pôde dizer sem rir. Os membros da Sociedade de Melhorias de Avonlea se reuniram na casa de Harmon Andrews naquela noite, e a presença de todos foi exigida, visto que tinham assuntos importantes a tratar. A SMA estava indo de vento em popa e já havia realizado maravilhas. No início da primavera, o Sr. Major Spencer havia cumprido sua promessa e retirado os troncos, nivelado o solo e plantado grama por toda a estrada em frente à sua fazenda. 10 outros senhores, alguns impulsionados pela determinação de não deixar Spencer ficar à frente deles, outros estimulados por melhoradores que eram da família, seguiram seu exemplo. Os resultados foram longas faixas de relva veludada onde um dia existira somente um mato feio. As fachadas das fazendas que não tinham sido arrumadas pareciam tão mal cuidadas em comparação que seus proprietários ficaram secretamente envergonhados e foram impulsionados a pensar no que poderiam fazer na próxima primavera. O terreno triangular no cruzamento das 3 estradas também havia sido limpo e semeado, e o canteiro de gerânios de Anne, que não fora danificado por nenhuma vaca invasora, já estava pronto no centro. De maneira geral, os melhoradores achavam que tudo estava indo bem, mesmo depois que o Sr. Levi Bolter, que fora abordado taticamente por um seleto comitê sobre a velha casa na parte elevada de sua fazenda, deixou claro que não iria demolir a construção. Nessa reunião especial, a sociedade pretendia elaborar uma petição aos administradores da escola, pedindo humildemente que uma cerca fosse colocada ao redor do terreno da escola.
Eles também precisavam discutir a ideia de plantar algumas árvores ornamentais ao lado da igreja, se os recursos da sociedade permitissem. Pois, como disse Anne, de nada adiantava angariar novos donativos se o salão de Avonlea fosse continuar azul. Os membros estavam reunidos na sala de visitas dos Andrews e Jane já estava de pé, preparando-se para nomear um comitê com o intuito de descobrir onde encontrar as ditas árvores e o preço das mudas, quando Gertie Pye fez sua entrada, com um penteado pompadour e elegantemente vestida. Gertie tinha o hábito de se atrasar para fazer uma entrada mais impressionante, diziam as más línguas. A entrada da moça certamente teve o efeito desejado, pois ela se deteve dramaticamente no meio do cômodo. Ergueu as mãos, revirou os olhos e exclamou: "Acabei de ouvir algo extremamente ruim. O que vocês acham que é? O Sr. Judson Parker vai alugar toda a cerca de sua fazenda que faz limite com a estrada de Newbridge para uma companhia farmacêutica fazer anúncios." Pela primeira vez na vida, Gertie Pye causou a comoção que tanto desejava. Ela não teria tido uma reação melhor nem se tivesse lançado uma bomba entre os complacentes melhoradores. "Não pode ser verdade", exclamou Anne atônita. "Foi exatamente o que eu disse", concordou Gertie, desfrutando imensamente do momento. "Eu disse que não podia ser verdade, que Judson Parker não teria coragem de fazer isso. Mas meu pai o encontrou nessa tarde e perguntou se era verdade e ele confirmou. Imaginem só, a fazenda dele fica justamente na estrada que vai para Newbridge e vai ser horrível ver propagandas de comprimidos e emplaços ao longo dela, não concordam?" Os melhoradores concordavam e muito. Até mesmo os menos imaginativos conseguiram imaginar o efeito grotesco de meia milha de cerca de tábuas adornada com tais anúncios. Todos os pensamentos sobre a igreja e a escola desapareceram diante desse novo perigo. Regras parlamentares e regulamentos foram esquecidos e Anne, em desespero, desistiu de tomar nota em sua ata. Todos falavam ao mesmo tempo e o medo dava tom ao burburinho. "Oh, vamos manter a calma e tentar pensar em algum jeito de impedir que isso aconteça", implorou Anne, que era a mais emocionada de todos. "Não sei como vamos impedi-lo", exclamou Jane com amargura. "Todos sabem como Judson Parker é. Ele faria qualquer coisa por dinheiro. Ele não tem nenhuma centelha de espírito comunitário e nenhum senso de beleza." A perspectiva parecia pouco promissora. Judson Parker e sua irmã eram os únicos Parkers em Avonlea, de modo que não teriam a vantagem das conexões familiares. Martha Parker era uma dama de certa idade, que desaprovava os jovens em geral, e os melhoradores em específico. Judson era um homem jovial e de fala mansa, de tão bom caráter e gentileza que era surpreendente que tivesse tão poucos amigos. Talvez ele tivesse se dado bem em vários negócios, o que raramente torna uma pessoa popular. Tinha a reputação de ser muito astuto, e a opinião popular era que ele não tinha muitos princípios. Se Judson Parker tiver uma chance de ganhar um dinheiro honesto, como ele mesmo diz, nunca deixará escapar, declarou Fred Wright. "Não tem ninguém que tenha influência sobre ele?", perguntou Anne desesperadamente. "Ele vai até White Sands para ver Louise Spencer", sugeriu Carrie Sloane. "Talvez ela possa persuadi-lo a não alugar as cercas." "Não ela", respondeu Gilbert enfaticamente. "Conheço bem Louise Spencer. Ela não acredita em sociedades de melhorias dos vilarejos, mas em dólares e centavos. É mais provável que ela o encoraje a alugar. A única coisa a fazer é eleger uma comissão para prestar-lhe uma visita e tentar persuadi-lo", propôs Julia Bell. "E devemos enviar moças porque ele dificilmente será educado com os rapazes. Mas eu não irei, então não é necessário que me nomeie." "Melhor enviar Anne sozinha", disse Oliver Sloane. "Se existe alguém capaz de lidar com o Judson, essa pessoa é ela." Anne protestou. Estava disposta a ir conversar, mas queria outros consigo para apoio moral.
Assim, Diane e Jane foram nomeadas para isso, e os melhoradores se dispersaram, zumbindo como abelhas indignadas. Anne estava tão preocupada que só conseguiu pregar os olhos quando já era quase de manhã. E então sonhou que os administradores haviam colocado uma cerca ao redor da escola e pintado "Experimente pílulas roxas" em toda a sua extensão. O comitê visitou Judson Parker na tarde do dia seguinte. Anne advogou eloquentemente contra seu nefasto desígnio, e Jane e Diana a apoiaram moral e bravamente. Judson foi polido, agradável e lisonjeiro. Fez-lhes alguns elogios sobre a delicadeza dos girassóis e afirmou sentir-se realmente mal por dizer não às moças tão encantadoras, que negócios eram negócios, e ele não podia deixar que o sentimentalismo ficasse em seu caminho em tempos tão difíceis. "Mas vou dizer o que farei", ele disse, com um brilho nos grandes olhos claros. "Direi ao agente que use apenas cores bonitas e de bom gosto, vermelho e amarelo, entre outras, e o instituirei a nunca pintar os anúncios em azul." O derrotado comitê se retirou, pensando coisas impróprias para serem proferidas. "Nós fizemos tudo o que era possível e devemos simplesmente confiar o restante à providência", disse Jane, imitando inconscientemente o tom e os gestos da senhora Lynde. "Talvez o Sr. Alan possa fazer alguma coisa", refletiu Diana. Anne balançou a cabeça negativamente. Não vale a pena incomodar o Sr. Alan, ainda mais agora que o bebê está tão doente." Judson iria deslizar por entre os argumentos dele com a mesma eloquência que usou conosco, se bem que ele começou a frequentar a igreja com certa regularidade nos últimos tempos. Mas só porque o pai de Louise Spencer é idoso e muito específico sobre esses assuntos. Judson Parker é o único homem em Avonlea que sonharia em alugar suas cercas, disse Jane indignada. Nem mesmo Levi Bolter ou Lawrence White fariam uma coisa dessas, avarentos como são. Eles pensariam primeiro na opinião pública. A opinião pública certamente foi para cima de Judson Parker quando os fatos se tornaram conhecidos, mas isso não ajudou muito. Judson ria sozinho e desafiava a todos, e os melhoradores estavam tentando aceitar a ideia de ver a parte mais bonita da estrada de Newbridge desfigurada por propagandas quando, na reunião seguinte da Sociedade de Melhorias, Anne levantou-se tranquilamente ao chamado do presidente para os relatórios dos comitês e anunciou que o Sr. Judson Parker havia instruído para que informasse a sociedade que ele não ia mais alugar as cercas para a companhia farmacêutica. Jane e Diana se entreolharam, como se não acreditassem no que tinham ouvido. A etiqueta parlamentar, que era estritamente respeitada na sociedade, impediu-os de dar voz à curiosidade naquele mesmo instante. Porém, após a reunião, Anne foi assediada em busca de explicações. A jovem não tinha nenhuma explicação a dar. Na véspera ao entardecer, Judson Parker a alcançara na estrada e dissera que havia decidido solidarizar-se com a SMA em seu ódio peculiar contra os anúncios da companhia farmacêutica. Foi tudo o que Anne disse, naquele momento ou depois, e era simples verdade. No entanto, quando Jane Andrews, no caminho para casa, confiou a Olive Sloane sua firme convicção de que havia mais por trás da misteriosa mudança de opinião de Judson Parker do que Anne Shirley tinha revelado, ela também falou a verdade. Na tarde anterior, Anne tinha ido até a casa da velha senhora Irving pela estrada à beira-mar e regressara por um atalho que a levou primeiro aos campos baixos da costa e depois a um bosque de faias, depois à propriedade de Robert Dixon, por uma pequena trilha que seguia até a estrada principal logo acima da Lagoa das Águas Brilhantes, mais conhecida pelas pessoas sem imaginação como Barry's Pond. A Anne sempre trocando o nome das coisas. Sentados em duas charretes ao lado da estrada, paradas juntos à entrada do caminho, estavam dois homens. Um deles era Judson Parker e outro era Jerry Corcoran, um homem de Newbridge, contra quem, como a senhora Lynde teria dito com eloquente ênfase, nada suspeito jamais foi provado.
Ele era um comerciante de implementos agrícolas e uma pessoa proeminente nos assuntos de política. Ele tinha um dedo, algumas pessoas diriam todos os dedos, em cada torta política que era assoada e, visto que o Canadá estava às vésperas das eleições gerais, Jerry Corcoran estivera ocupado nas últimas semanas, percorrendo toda a região em nome do candidato de seu partido. No momento em que Anne emergia por debaixo dos ramos de faia, ouviu Corcoran dizer: "Se for votar em Amesbury, Parker, bem, tem uma promissória daquele par de ancinhos que você comprou na primavera. Creio que você não se importaria de tê-la de volta, hein?" Bem, já que você coloca dessa maneira, respondeu Judson de maneira estudada com um sorrisinho. Acho que farei assim. O homem deve cuidar de seus próprios interesses nesses tempos difíceis. Foi então que ambos perceberam a presença de Anne e a conversa cessou abruptamente. Ela inclinou a cabeça saudando-os com frieza e seguiu adiante, com o queixo um pouco mais empinado do que o usual. Logo, Judson Parker a alcançou. "Quer uma carona, Anne?" ofereceu cordialmente. "Não, obrigada", respondeu ela educadamente, mas com um tom afiado e quase imperceptível de desdém que foi percebido até mesmo pela consciência não tão sensível de Judson Parker. Seu rosto se avermelhou e ele puxou as rédeas com irritação. No instante seguinte, porém, certas considerações prudentes o alcançaram. Incomodado, Judson observou Anne, que caminhava sem olhar para a direita nem para a esquerda. Teria ela ouvido a oferta inequívoca de Corcoran e sua clara e evidente aceitação? Maldito Corcoran, se ele não conseguisse falar o que pretendia com frases menos perigosas, iria acabar tendo problemas mais cedo ou mais tarde. E a maldita professorinha ruiva, com o hábito de surgir de repente dos bosques de faias onde não era chamada. Se Anne tivesse ouvido, Judson Parker, julgando os outros por si, como diziam as pessoas do campo, e enganando-se ao julgá-las, como as pessoas geralmente faziam, acreditava que a moça contaria tudo aos quatro ventos. Ora, Judson Parker, como já havia percebido, não dava ouvidos à opinião pública, mas ser conhecido como alguém que aceita suborno seria terrível, e se isso chegasse aos ouvidos de Zack Spencer, ele poderia dar adeus para sempre à esperança de conquistar Louisa Jane, com seu confortável futuro como herdeira de um próspero fazendeiro. Judson Parker sabia que o Sr. Spencer o encarava com certa desconfiança, de modo que não poderia correr nenhum risco. Anne, eu esperava encontrá-la para tratarmos daquele probleminha sobre o qual nós conversamos no outro dia. Decidi não alugar minhas cercas para aquela companhia, afinal. Uma sociedade com um objetivo como a de vocês precisa ser encorajada. Anne relaxou um pouco. Obrigada. E você não precisa mencionar aquela minha conversinha com Jerry. Eu não tinha nenhuma intenção de fazer isso, de qualquer maneira, respondeu ela com frieza, pois teria preferido ver todas as cercas de Avonlea pintadas com anúncios a ter de negociar com um homem capaz de vender seu voto. Muito bem, concordou Judson, imaginando que se entendiam maravilhosamente bem. Não pensei que iria. É claro que eu só estava levando Jerry na conversa fiada. Ele se acha tão malandro e esperto. Não tenho nenhuma intenção de votar no Amesbury. Votarei no Grant, como sempre fiz. Você verá, quando vierem as eleições. Só concordei com Jerry para ver se ele se comprometia. E está tudo decidido sobre a cerca. Pode dizer isso aos melhoradores. São necessários todos os tipos de pessoas para formar o mundo, como ouço com frequência, mas acho que poderíamos dispensar alguns deles, disse Anne ao seu reflexo naquela noite, no espelho do quartinho do lado leste. Eu não conseguiria mencionar essa desgraça a alma alguma, de jeito nenhum. Assim, minha consciência está limpa a respeito disso. Realmente não sei a quem ou a que agradecer por isso. Eu não fiz nada para consegui-lo, e é difícil acreditar que a providência empregue medidas políticas iguais às que usam homens como Judson Parker e Jerry Corcoran.
Ai, gente, que capítulo bom! Teve rolo de política, teve rolo com os melhoradores, teve a Marilla e a Anne recebendo notícias sobre o tio dos meninos e elas vão ficar, né, com os gêmeos mais um pouco. Foi muito engraçado no começo a senhora Lynde sendo a senhora Lynde. Ai, gente, como eu adoro essa história. Muito bem escrita, muito leve e engraçada e toca em alguns problemas da sociedade da época que fazem a gente refletir nos nossos problemas de hoje em dia. Então, assim, eu gostei bastante até então. Espero que vocês também estejam gostando de seguir essa história comigo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal, envie os vídeos do canal que você gosta para todas as pessoas que você acha que também vão gostar. Isso me ajuda bastante. E a gente vai continuar se falando aí nos próximos vídeos, pessoal. Tchau!